obrigado aí pela disponibilidade do lugar aqui, cara. Acho que combinou a vontade de falar com você, com a agenda, né? E a gente acabou gravando aqui na G4. Obrigado por me receber aqui, mas na verdade eu que vou te entrevistar, né? No nosso podcast Camaleões. Exatamente, pô. Obrigado pelo convite primeiro. Uma honra. Fiquei sabendo que os outros convidados são muito bons também. Então, mais do que uma honra. Só gente boa, cara. Só uma honra aqui estar contigo. E a gente conseguiu fazer a agenda dar certo. Aproveitamos que o estúdio do G4 já está aqui mesmo, o time está rodando. Vamos embora. Vamos fazer um negócio acontecer. Que bom, legal demais. Cara, esse Camaleões é muito interessante, assim, porque eu fui estudar um pouco biomimética, a natureza, assim, e descobri que o camaleão é um bicho. Primeiro que ele está há 90 milhões de anos na Terra. Então, alguma coisa a gente tem que aprender com esse bicho, cara. É bizarro. Segundo, todo mundo sabe daquela questão do camaleão mudar de cor para se adaptar ao ambiente que ele tá, né? Seja para se defender, seja para atacar. Eu achei isso muito interessante, porque a gente está vivendo uma era onde o contexto é bizarro, onde tudo passa muito rápido, né? A tecnologia exponencial, novas coisas surgindo a cada dia. Eu costumo dizer o que falou sexta-feira lá no evento de vocês que eu fui. De repente, hoje já tá para trás, porque vem um ChatGPT, uma Microsoft, um Apple já lança um negócio novo, né, de uma hora para outra e que a gente fica para trás. Então, ele é altamente adaptável, ele é altamente eficiente na caça, assim, ele é que nem um sniper, assim, ele fica ali esperando o inseto, o momento certo, com presença, com calma, igual um sniper que fica às vezes 24 horas ali esperando o alvo. E na hora que ele ataca, ele dá o tiro com a língua dele, ele é altamente eficiente, é tipo 100% de eficiência, é bizarro. Ele tem presença, então assim, ele tem paciência, presença, ou seja, tudo que eu tô falando aqui é engraçado, né? Ele tem awareness, são soft skills que a gente precisa hoje para esse mundo maluco que a gente tá vivendo. Aí eu tive essa ideia de fazer o podcast Camaleões e convidar muito camaleões do dia a dia, camaleões da vida, né? Eu mesmo busco evoluir continuamente, aprender coisas novas, né? E você é um camaleão da vida, e esses caras que você falou que eu tô convidando são camaleões da vida. Eu achei legal essa metáfora, e por isso que eu chamei o nosso podcast da Evolve, que é a minha agência de camaleões. Então, super bem-vindo. A gente vai falar sobre vida, a gente vai falar sobre esporte, a gente vai falar, obviamente, também sobre a sua trajetória, que é muito bacana, mas você é um cara já conhecido, assim, todo mundo conhece a sua trajetória na Canoe, na RAP, aqui na G4. Você é um cara bem sucedido, super bacana no questão da profissão, né, de negócios. Mas eu gosto, como você sabe, a gente gosta de esporte, né? Eu faço jiu-jitsu, sou velejador de windsurf, né? Old school. Todo mundo tira o sarro que o kite substituiu o windsurf, a gente vai falar sobre isso. E você é atleta, você faz triatlon e você é kitesurfista. Então acho que a primeira pergunta, para ficar até mais legal, para não ficar... Mais do mesmo. Mais do mesmo, do mundo de negócios. Legal. O que você aprende com o esporte? Os dois esportes que você faz hoje, que é o triatlon e o kite, te ensinam pra vida, te ensinam pro dia a dia. Porque, cara, de novo, tudo isso que tá acontecendo é overwhelming, né? Como os caras falam, né? Tipo, é muita coisa, é muito estímulo, é muita novidade. E se a gente não se adaptar, a gente fica para trás, né? Então me fala um pouco do triatlon, que eu sei que você se dedica bastante. By the way, a gente é vizinho de prédio, né? A gente mora no mesmo prédio, a gente fica amigo lá no prédio, então é super bacana. Eu vejo você treinar, assim, a sua disciplina também. Então me fala um pouco, vamos começar com o esporte. Boa, o triatlon te ensina? Eu vou dar um passo para trás para responder a tua pergunta. Fica à vontade. Desde os 6 anos de idade, eu pratico natação. Ah, que legal. Então, dos 6 aos 17, então 11 anos da minha vida, eu treinei 6 vezes por semana. Seriamente? Então era federado? Era, não era federado. Eu era um bom amador. Tá. Nunca fui No interior, né? Você é do interior, sou de Assis. Nunca fui profissional. Por mais que eu me dedicasse, nunca consegui evoluir o tanto que eu precisava para ser federado ou disputar paulista, brasileiro, coisa do gênero. Mas sempre tive o esporte na minha vida como um vício. E eu coloco o vício aqui entre aspas, porque a gente tem os vícios que são bem vistos pela sociedade e os vícios que são mal vistos pela sociedade. Mas o que eu sempre aprendi com o esporte foi disciplina, foi que é sempre você contra você mesmo, a importância de ter bons mentores e pessoas próximas de você
te ajudando no dia a dia para você poder evoluir, que o esporte não é só o esporte em si, o treinamento, mas tem todo um aparato em volta dele. E ao longo do tempo, né, quando eu estava ali no segundo para o terceiro colegial, eu diminui muito o tanto de esporte que eu fazia, porque eu tinha um objetivo que era passar na faculdade. Então, eu realmente sentei para estudar muito. E daí eu troquei meu vício do esporte pro vício do estudo, que durou ali até o meio da faculdade, que depois eu falei, pô, e agora? Eu vi um post que você fez no exato, dos vícios. Dos vícios. E daí eu transformei esse vício, depois que eu me formei, do estudo pro trabalho. E eu vim levando isso até o meu primeiro filho nascer, o Gustavo, que foi uns 6 anos e pouco atrás, que eu estava muito viciado em trabalhar. Mas você sempre foi muito disciplinado? Então, tudo que você fazia? Eu sempre fui muito intenso. Intenso, tá. A palavra é intenso. Certo. E por isso que eu uso a palavra vício. Né? Que o vício tem uma conotação boa e ruim, mas eu sempre fui muito intenso. Então, se eu pego uma série que eu gosto no Netflix ou em qualquer... se a série é boa, eu sou assim também. Eu vou virar um negócio até terminar. Hoje em dia menos, porque eu tenho filho, preciso dormir bem e tal, então eu entendo... 3, né? 3 filhos, exato. Você tem 2 meninas. 3 não é fácil não. Então eu sou muito intenso. E essa intensidade foi sempre aplicada em tudo na minha vida. Então quando eu venho hoje, né, dando um pouco desse panorama pro triatlon, pro kite, ou mesmo pra academia, que a gente direto se vê lá fazendo fortalecimento, etc. Eu vejo que essa intensidade que eu tenho quando eu de fato quero algo, eu estou disposto a abrir mão de todo o resto para focar naquilo, se de fato aquilo para mim é relevante. Quando você fala dos aprendizados do triatlon, do kite ou dos esportes de maneira geral, eu vejo que tem um pouco disso, um pouco de disciplina, um pouco de qual é o teu objetivo de verdade com isso. Um aprendizado de como você precisa dos mentores certos para você evoluir mais rápido. Eu gosto muito de falar e daí eu vou fazer um paralelo com a empresa, né? As empresas, elas tipicamente têm 3 grandes fases. O momento que você sai do 0 para 1, o momento que você leva ela do 1 para o 10, o momento que você leva ela do 10 para o 100. Dentro do 10 para o 100, você tem várias fases. Você fala lá no Gestão Estratégica sobre bastante dessa. Você fez lá o programa com a gente, eu falo sobre isso. Tirar do 0 para 1 é o quê? É aquele momento que você não tem a mínima ideia do que você está fazendo. Você quer achar um público que tem uma dor e achar um produto que resolva essa dor, ou uma serviço de solução. Uma vez que você resolveu isso, você quer escalar e ter um volume de vendas mínimo para você sair do negativo e ficar positivo. Você tem um time mais generalista, todo mundo faz um pouco de tudo e você também está ali no operacional fazendo um pouquinho de tudo. Ninguém sabe direito o que está fazendo, mas está todo mundo fazendo sem muita especificação. Você vai ter ali até 10 pessoas no time. Do 1 para o 10, você vai levar o time de 10 para 50. Você vai começar a ter os primeiros especialistas. Você vai precisar começar a fazer as coisas mais profundamente. Você vai precisar ter mais ritmo ritual. Você vai sair do operacional e um pouco mais pro tático. Você vai precisar mais gerir essa complexidade. E do 10 para o 100, que você tem 3 grandes fases ali, do 0 para o 40, do 40 para o 70, do 70 para frente, você nunca vai chegar no 100. São fases diferentes onde você vai precisar ter muito mais gestão. O detalhe importa. É muito mais gestão, mais especialidade. Processos. Mais processo, mais ritual, menos só liderança. Menos força de vontade. Quando eu olho o esporte é parecido. Quando você está saindo do 0 para 1, você vai tipicamente fazer sozinho. Você vai ver se você gosta daquele esporte. Você vai começar a praticar. Daí você vai começar a ver o seu corpo mudar. Você vai perder peso. Você vai começar a ter mais disposição. Legal. E daí, só que assim, você está fazendo de qualquer jeito. Daí você fala, opa, gostei do esporte. Quero fazer com mais afinco. Vai para a segunda fase. Daí você vai tirar ele do 1 pro 10. Legal, entendi. Foi a fase que eu comecei ali do ano passado com o triatlon. Que é, poxa, eu preciso então me cercar de gente boa, de bons mentores. Que não é fácil o triatlon, né, cara? O triatlon requer uma série de técnicas, porque estamos falando de 3 esportes em um só, né? E tem a parte da corrida, que tem a técnica da corrida, da natação, da bicicleta. Eu acho que é muito menos sobre técnica e muito mais sobre agenda. Porque é um esporte que exige muito tempo para as provas que eu quero fazer. Assim. Então, é algo que eu precisei combinar com a minha esposa. Amor, olha só, eu vou estar menos presente em alguns momentos. É um negócio que eu precisei combinar com os meus sócios. É um negócio que eu precisei mudar minha rotina de horário para acordar. Então, hoje eu acordei 4h30 da manhã.
Você acorda na boa, assim? Acostumei a acordar esse horário. Só que normalmente eu acordo 5. 5 é um bom horário. Que daí eu faço. Faz diferença. Faz bastante diferença. Naquele sono REM lá. Mas é que eu durmo cedo também. 9 da noite, bom, tipicamente eu já. 9 e meia no máximo, já tô dormindo. As crianças também vão pra cama. Já vão pra cama, exato. Ótimo. Então, pô, agenda, precisa acertar muita alimentação, precisa acertar os treinos que você precisa fazer. Você precisa fazer físio pra recuperar. Aí você precisa ter um bom médico do esporte. Em todas essas frentes eu tenho alguém que me ajuda. Você precisa cuidar da alimentação. Então, pô, era um negócio que antes eu saía todo dia para almoçar. Hoje eu não tenho mais tempo para isso. E quando eu saio para me alimentar, eu não consigo ter a mesma refeição nutritiva como eu tenho se eu peço para uma Nutri fazer e entregar a marmita aqui pronta para mim. Agora, não é todo mundo que tem essa disponibilidade. Então, quando eu falo do triatlon, o que eu aprendi foi saber priorizar aquilo que de fato importa. Saber falar não para a maioria das coisas. Saber que eu vou viver num completo desequilíbrio. Desequilíbrio de tempo, de agenda. É esse ciclo, e durante esse ciclo de 3 meses, muita coisa que não é importante eu vou tirar do radar. É saber as coisas que eu vou falar, não, parei de comer doce, parei de tomar álcool durante esse período. Então, o que eu vejo que o triatlon em si, né, o esporte como um todo, ou qualquer grande esporte, que para você fazer a prova, é uma prova, o meio, o Ironman, você vai fazer ali entre 5 e 6 horas e pouco, se você é amador. Se você é muito bom, você vai fazer abaixo de 5, não é o meu caso ainda. E um full Iron, você vai fazer entre 11 horas e 13, 14 horas. Bizarro. Assim, você não consegue fazer se você não se preparar para isso. E daí, falando durante a prova, algumas coisas que eu aprendi é que você tem que se hidratar durante a prova e comer durante a prova no momento que você não precisa. Não é quando você sente fome ou quando você sente sede. Até para não chegar nesse ponto. Porque se você chega nesse ponto, você já passou do ponto. Já passou do ponto, verdade. Então, é algo que quando você traz para a vida da empresa ou para a nossa vida na PF, você não tem que deixar para tomar as decisões e fazer as coisas só na hora que de fato você precisa. Legal. Você precisa durante o momento, por exemplo, tua empresa. Você não precisa de dinheiro na tua empresa. Essa é a melhor hora de você captar um investimento caso faça sentido. Não dá para você esperar ficar sem caixa para tomar uma decisão. Não, você tem que tomar a decisão de estou vendo que o caixa está diminuindo, tem que tomar decisão agora, dura. Seja de cortar gente, seja de diminuir gasto, seja de fazer algo para aumentar a receita. Porque na hora que chegar no limite, já não vai ter salvação. Legal, você vai quebrar. Bom paralelo. Legal. Então essa para mim é... O triatlo ele tem muito planejamento, né, Bruno? Muito planejamento. Esse é um aprendizado. Outro aprendizado, Paulo... Você falou dos mentores também, que é legal também. Eu já vou falar dos mentores, mas outro aprendizado durante a prova. Durante. É que é um jogo de paciência. Uma prova de 6 horas, uma prova de 12 horas, não adianta você gastar toda a sua energia na natação. Porque não vai sobrar para o resto. Não adianta você, mesmo que você consiga pedalar a 250 watts por hora, durante 3 horas, ou durante 2 horas e 15, para fazer 90 km, dependendo, lógico, da altimetria e do percurso da prova, não adianta você fazer isso, porque você precisa gerir o recurso escasso que você tem, que é a energia no seu corpo, mesmo que você reponha, para conseguir fazer a corrida. Camaleão faz isso também, sabia? Eu descobri isso. Ele consegue gerir muito bem a energia dele. Perfeito. E essa troca que ele faz de cores é fruto de uma reserva de energia que ele tem. É super interessante também, né? Então você precisa saber fazer essa reserva de energia durante então, a prova inteira. Por exemplo, você me falando agora, eu tenho um aprendizado aí, que é a ansiedade, né? Você tem que dosar a ansiedade. Tem que dosar a ansiedade. E por isso que a maioria das pessoas falam que um triatlon, uma prova de endurance, é uma prova muito mais mental. Muito mais. Porque você precisa falar pra você, eu consigo ir mais rápido, mas eu não posso ir mais rápido agora. Eu preciso ir mais devagar agora. Você não pode ir com muita sede ao pote também, né? Que quero sair na frente, quero ficar na frente toda hora. Você tem que dosar. Outra coisa, é você contra você mesmo. Sempre vai ter alguém eu muito... Aqui, eu achei muito legal você falar isso, cara, porque... Aquele pensamento de melhorar 1%, nem que seja 1%, a cada dia eu tô melhorando eu. Não tô nem aí se o outro tá melhor que eu, não tenho controle. Né? E isso é uma loucura, porque eu nado bem. Não que eu nade muito bem, porque eu também não tô treinando tanto, que é o meu melhor esporte. Então, como os meus outros são muito piores, eu sei nadar. Ponto. Certo. Não quer dizer que na prova eu tô fazendo um tempo bom, mas eu sei nadar.
Isso já faz com que eu saia na frente de muita gente. Aí você já fica com aquela... Só que na hora que eu vou pra bicicleta, a galera que nada mal, uma galera me passa na bike. Sério? Nossa, vai são os caras bons muita da bike, gente. ué. Na bike e na corrida. Certo. Só que daí eu preciso administrar pra não ficar afobado e falar, cara, sou eu contra eu. Eu tenho que seguir o meu planejamento. Não adianta eu olhar pro vizinho e ver que ele tá indo mais rápido e me afobar e querer... Dele. Exatamente. E a adaptabilidade? Já que a gente está falando de camaleões e adaptabilidade, como que você, numa prova como o triatlo, depois a gente vai falar do kart, como que você se adapta ali num momento como esse, por exemplo, puta, tô adiantado do meu plano, ou tô atrasado do meu plano, ou a bicicleta quebrou, ou sei lá. Você tem que daí são as intempéries da vida. Sim, mas que você vai ter que saber administrar. Por exemplo, eu fiz a prova do 70.3, ano passado foi minha primeira prova, que foi o meio Ironman em São Paulo, dia 22 de setembro. Antes do dia 22 de setembro, 4 dias antes, a gente teve uma polêmica aqui no G4 do Thales. E que foi o primeiro grande cancelamento de verdade que a gente sofreu. E durante esses 4 dias, a gente teve que tomar muita decisão muito rápido e eu dormi muito pouco. Se for juntar ali os 4 dias antes da prova, talvez eu dormi 10, 15 horas, somando todo esse tempo. Então, 3 a 4 horas por dia no máximo que eu dormi. Num dia antes da prova, eu dormi 1 hora. Nossa. Eu cheguei para fazer a prova, eu tava exausto, fisicamente, mentalmente, eu quase desisti de fazer a prova e minha esposa falou, não, você não vai desistir não, você treinou para isso, você vai lá fazer. Eu falei, beleza, vamos embora. E eu fui fazer a prova, saí da natação, na hora que eu fui tirar o wetsuit, eu já tive uma baita cãibra na panturrilha esquerda. E na hora que eu estiquei para alongar a panturrilha esquerda, me deu cãibra nas laterais aqui. Daí eu comecei a dar risada, assim. Eu parei, olhei assim pra cima e falei, Deus, obrigado pela aprovação. Em vez de ficar reclamando. Eu já tô sentindo cãibra, mas me ajuda aí a terminar a prova, que eu me propus de terminar a prova, que meus filhos estão lá na chegada. Você não tá brincando, você falou mesmo, né? Falei mesmo, cara. Eu deitei no chão. Não, porque depois eu quero te fazer uma pergunta. Eu deitei no chão e comecei a dar risada. Eu falei, meu, beleza. Foi logo depois da natação? Foi logo depois da natação, e nadei super bem. E eu saí. Você acha que você forçou um pouco a mais do que não, você estava cansado mesmo. Meu corpo não tava. Não tava em condições de fazer a prova, mas tá tudo bem. Minha ideia era terminar. Cara, eu cheguei, eu olhei assim e falei, meu, que loucura. Eu pensei, falei, cara, e aí, o que você quer? Mas seus Qual filhos o foram teu... uma motivação, né? Foi uma motivação, mas eu parei aquela hora e pensei assim, durante 30 segundos, o que eu quero? Qual é o meu objetivo da prova? Eu vim pra fazer tempo? Não, mas se eu fizesse um bom tempo, eu ia ficar feliz pra caralho. Mas já entendi que eu não vou fazer um bom tempo. Dado que eu não vou fazer um tempo, o que eu quero é completar. Então deixa eu me divertir nessa brincadeira. Adaptou. Legal. Me adaptei. Legal. Daí eu olhei pro cara do lado, comecei a dar risada, né, deitado, assim, tentando esticar. Eu falei, ô amigo, nem comecei, já tô morrendo de câmera dele. Eu também, cara. Daí eu comecei a dar risada e falei, então vamos dar risada, pô. O cara é amador que nem eu. Cara? Ao longo da jornada, assim, que também é uma lição interessante. Né? E daí, nessa hora, eu parei e lembrei muito do que alguns... E eu conversei com muitos atletas antes, os caras amadores, os mais profissionais, e todo mundo falou, aproveita a primeira prova. Porque a primeira prova é a prova que você não quer fazer tempo. E depois que você faz a primeira prova, que você tem um tempo, todas as outras você vai querer bater esse tempo. A primeira você não tem nem referência. Você não tem referência. E daí eu lembrei disso e falei, beleza, que legal. Vambora, vamos fazer. Eu acho que tem esse lance de você se adaptabilidade, pra mim, pelo menos no triatlon, é isso. Você saber que você vai ter problemas no meio do caminho. E você pode tomar uma atitude de bosta, de reclamar e ficar carrancudo, ou você pode tomar uma atitude positiva. Falar, beleza, deu merda, não vai ser o que eu esperava, mas vamos fazer o melhor com o que eu tenho agora. Legal. E pra minha vida é assim. Sabe que a adaptabilidade, eu tenho estudado, eu estou escrevendo um livro sobre adaptabilidade, que eu acho que é um soft skill extremamente importante nesses tempos de hoje, né? Por isso que toda essa inspiração dos camaleões, ela é composta por 3 meta skills. Um é criatividade, porque para você ser adaptável, você precisa ser criativo, né? Perfeito. Num momento como esse, ali no kite, depois eu vou contar uma história também do Indy que eu já passei. Essa história tua é boa. E você também já deve ter passado por alguma. Você tem que ser criativo ali para sobreviver. Sim. O outro meta skill é autoconhecimento. Você precisa se autoconhecer para saber até onde você pode ir, né? Até onde você não pode ir, que é super importante. E o terceiro é flexibilidade. Se a gente é muito rígido, você concorda que a gente não é adaptável? Perfeito. Então, são 3 meta skills muito importantes para a vida, para o esporte, né? E já entrando um pouco no kite, porque você é velejador há pouco tempo, né? Não é tanto tempo assim, 3 anos?
Cara, anos? eu comecei a primeira vez que eu velejei foi em 2009. Ah, tá. Então você já velejou lá no Não, passado. mas eu aprendi tá. uma semana Sei. quando eu morava na Europa. Fui para um kite camp para aprender, mas cara, o kite era totalmente diferente. Fiz uma semana na época, nem nunca mais fiz até fim de 2018. Daí, fim de 2018, fiz umas 2, 3 aulas com um amigo meu que morava lá no Nordeste. Daí, 2019, eu comecei a ir mais vezes. Só que, assim, se for ver em tempo de quantos mesmo, anos, é desde 2019. Agora, se for ver em tempo de voo, é pouco. É pouco, mas beleza. Quantas vezes a gente vai pro Nordeste por ano pra fazer? A gente depende muito da natureza. Né? Eu velejo de Wind há 42 anos. Comecei com 13 anos. Eu sou vice-campeão. Você tá com 55. 55. Você tá de sacanagem comigo. Tem 55. Você tá bem, hein? Se eu chegar em 55 obrigado. Você, eu vou estar muito feliz. É que eu também sou disciplinado, né, cara? A gente tem que se cuidar, né? Eu fico... Nas minhas palestras que eu falo sobre adaptabilidade, sobre camaleões, eu criei uma palestra Seja um Camaleão. Eu dou algumas dicas, assim. Eu não sou melhor do que ninguém. A única coisa que eu falo que eu posso hoje é dar conselho porque eu tenho cabelo branco, né? Com 55 anos a gente pode dar uns conselhos, né? E também... Tudo que a gente já passou de perrengue na vida, acho que serve como conselho também, né? Mas... Você veleja há 42 anos. 42 anos. E já passei por muito perrengue na água, muito. Inclusive, essa tatuagem é homenagem a eu quase ter morrido na água, que eu passei a noite, hipotermia. Ninguém me... Quando foi isso? Faz 3 anos atrás. 3 anos. E então, como é que foi isso, cara? Cara, essa história foi bizarra, porque eu fui velejar. Geralmente tá a minha família junto, minhas filhas e a minha esposa, quando a gente vai pra praia. Esse final de semana eu tava com aquela vontade de velejar e eu sabia que ia velejar. Você veleja ali em Ilhabela? Ilhabela. Eu sabia que ia rolar um vento. E eu tava morto de vontade de velejar. Deu aquela larica, né? Falei, vou descer. E ninguém quis ir. Eu falei, tá bom, vou sozinho. E que horas que era isso? Então, eu sempre vou sexta-feira pra praia. Dessa vez, como ninguém queria ir, ficou aquela vamos, não vamos, eu desci sábado, tipo, meio-dia. Tá. Até chegar lá, montar o equipo, já tava rolando um lestão. Montar o equipe, mais uma horinha, tal, afinar, tal. Entrei na água, era umas 3h30. E o lestão lá, ele é meio britânico. Ele começa a meio-dia e termina às 4h30, assim. Ele é britânico de horário. E tava forte. E beleza, entrei, sou acostumado a velejar. Brunão, você falou de Deus, né? E eu tô buscando um pouco a minha espiritualidade que eu perdi. E esse dia, só pode ter sido Deus também. Foi a primeira vez na minha vida, em 40 e poucos anos, que eu comprei um colete para usar. Colete de salva-vidas, porque eu velejava, me achava, né? Veleja há 42 anos, não preciso, imagina. Sem nadar, nunca vai acontecer nada. Mas, coincidentemente, 2 dias antes desse dia, um cara faleceu lá na ilha, velejando, teve um ataque do coração. E ele tava de colete, só acharam ele porque ele tava de colete, cara. Eu falei, puta, meu. E aí, minhas filhas me enchendo, minha mulher me enchendo. Com razão. Com razão. Totalmente errado velejar sem colete. Comprei um colete e fui velejar a primeira vez. Tenho foto. Primeira vez de colete. Se eu não tivesse de colete, esse dia eu tinha morrido. De verdade. Que loucura. Primeiro que ele me protegeu, era julho, então eu tava com frio. Ele me protegeu, eu tava sem lycra. E segundo, que ele me ajudou a boiar, porque tava uma maré maluca e ele me ajudou a boiar. Não queria perder o equipe, enfim. Mas o que aconteceu? Aconteceu que quebrou o mastro. No kite não tem mastro, mas imagina tem que... a vela, rasgou a vela. Rasgou a vela, sei lá. Quebrou o mastro no meio, rasga a vela, você não tem como fazer nada. Então você tem que enrolar e voltar. E você tava no meio do canal? No meio, e ninguém sabia, não tinha avisado. Eu não tinha avisado a minha esposa. Que horas que era isso na hora que era já 7 horas da noite, quase. 7 da noite? Não, 6h30. mas... Quando quebrou era umas 5h30, 6. Que era na hora que o vento tava acabando também, exatamente. Só que, cara, entrou uma correnteza absurda. Falei, beleza, já passei por esses perrengues. Enrolo, que se enrola como um charutão e vai ou pra uma costa ou pra outra. Sim. Dependendo de onde está mais perto. Onde tá mais perto ou da correnteza. Eu comecei a ir pra minha casa, em direção à minha casa, que é no continente. Só que a maré mudava pra cá, mudava pra lá, mudava pra cá. Cara, foi bizarro, começou a escurecer, hipotermia. Eu tava tranquilo até então, porque eu fui treinado pra estar tranquilo até então, mas aí de repente eu comecei a ficar nervoso, meu coração disparou. Eu tava consciente, quando eu comecei a sentir hipotermia mesmo e meu coração a 180, devia ser umas 10h30, 11 horas, mas eu já tava exausto, cara. Eu nunca entendi, eu sempre fui aquele cara assim, pô, como é que esse cara morreu afogado? Ele sabe nadar, eu sei nadar, sou forte, você é forte. Cara, mas a exaustão tira toda a sua energia. Que loucura, cara. O que eu sobrevivi porque a prancha, você sabe, a prancha de wind é grande. Ela tem flutuação. E aí eu fiquei em cima dela.
Mas eu fiquei ali com um frio e morrendo de medo. E aí comecei a pensar nas minhas filhas. Quando você tem filho, né? Você começa a desespero. Parafusão. Comecei a... Pela primeira vez veio uma coisa assim, tipo, posso morrer. Nunca tinha sentido antes. Eu posso morrer. É real que eu posso morrer. E eu não tava preparado, ninguém tava sabendo. Coitada, minha mulher foi saber, ela já tava ligando pra polícia, ligando pra hospital. E o kite, o que o kite... O Wind me ensinou muita coisa. Me ensinou sobre irmandade, que a gente tem a tribo, que é muito bacana. Me ensinou sobre criatividade. Eu disputo campeonato ainda, né? Então, com 55 anos, eu tô disputando com uma molecada lá, né? É óbvio que eu ganho ou não na minha categoria, né? Perfeito. Mas tá lá, ter disciplina de treinar, ter disciplina de evoluir também, que o Wind é difícil, da jibe, é difícil. O Wind é um esporte difícil, assim, para você chegar naquele plano, né? Mas me ensina muito essa questão da adaptabilidade, que assim, tem um vento leste, eu ajusto a vela pro vento leste. Perfeito. E a intensidade do vento. Tem um vento mudou para sul, eu preciso ajustar a minha vela, né? Preciso ajustar todo o meu ajuste da vela, da prancha, preciso ajustar. No kite também. Sim. E na vida também. A gente tem que ajustar de acordo com o vento, né? O vento sopra. E você, o que você aprende com o kite aí? Cara, o kite... Fora o contato com a natureza, né, Bruno? Que é sensacional. Né? Assim, o kite pra mim foi um dos únicos esportes onde eu consegui ter aquele momento onde sua cabeça... onde você tem um foco total no presente. Eu acho flow, que né? Aquele tal do flow que a gente fala. Exatamente. Né? São poucos os esportes ou momentos nessa nossa vida tão maluca de dia a dia, problema aqui, problema lá, celular toda hora apitando, problema no trabalho, desafio em casa. O kite, por ser um esporte de constante evolução, mesmo quando você é pro, ainda dá para ser mais pro. Eu acho que o windsurf é muito parecido com isso, porque tem técnica, tem 42 jeito. anos velejando até hoje, tem que você aprender jibe. É bizarro. Você consegue evoluir. Então, eu vejo que o kite é um esporte muito parecido nesse ponto de vista. E se você quer evoluir e você não está presente naquele momento, você vai cair e vai se machucar. E, logicamente, depende do nível de evolução que você quer ter. E eu já vi muito acidente feio de kite, cara. Muito. Então, eu, no começo, quando eu aprendi, eu fui mais pro lado da manobra. Saltar alto, fazer... Do que velocidade. Eu já sou o contrário, eu sou slalom, é velocidade. Eu fui no começo pra lá. E daí, depois que o Thales e o Alfredo também entraram mais pro esporte, eu fui pro lado do downwind, que tem a ver mais com velocidade. E a velocidade no downwind tem muito a ver com você conseguir ler a costa, o vento e o quão no raso você consegue ir com a prancha e com o kite para você pegar o mar mais liso possível. Exato. Porque daí você não fica naquela bateção e você consegue cravar bem a prancha e pegar a velocidade. Quando é chop, que a gente chama, é ruim, você perde velocidade. Você perde, porque você fica batendo, Com você certeza. perde aquele não arrasto, mas Sim, perde. Quando você encaixa ali na água e consegue deslizar. Sabe esse negócio de ler vento, cara? Eu vejo, assim, como eu velejo há muitos anos, desculpa te interromper, mas os bons velejadores, Robert Scheid, esses caras sabem ler vento, cara, que é impressionante. O cara vê rajada, vê maré, onde tem e faz uma puta diferença num campeonato altamente competitivo, sabe? É o detalhe que faz o detalhe da largada e o detalhe da onde você vai pegar o vento para você... pra virar, pra ir pro outro lado. É muito legal, cara. Então, assim, o saber ler o vento, que é algo que eu estou aprendendo mais agora, porque a gente também tem esse lance, né? A gente não é nativo do Nordeste. Aqui em São Paulo tem menos vento. Muito menos vento. Toda vez que você vai no ano seguinte, você anda 3 casas para trás para voltar. Mas a base, ela fica lá, né, na tua cabeça. Então, para mim, assim, o que eu mais aprendi, que eu mais gosto do esporte é isso. É o estado de flow, de estar presente. O estado de constante evolução no esporte. Que cada dia novo é um aprendizado. E para mim isso, a jornada, ela é muito satisfatória. E 3, de novo, você ter bons mentores para te ensinar. Então, você tá lá na água, tem alguém aqui no radinho quando você quer evoluir e fala, olha, testa isso, muda isso, tá vendo que o vento tá assim? Faz isso.
E daí você encaixa, testa uma vez, erra, testa outra vez, erra. E é muito legal também vez... o fine tuning, né? Exato. Qual vela que eu vou escolher, com qual prancha, onde eu vou colocar. O windsurf tem muito fine tuning, isso é muito interessante também. Que é paciência também. Paciência e erro e acerto. É isso a aí, pessoa pode te falar. É isso mesmo. Você tem que ter a capacidade de entender o que ela falou. Até porque tem que adaptar você. Exato. Por exemplo, o tamanho do kit trapézio, a gente usa trapézio ali na retranca. Depende muito do meu biotipo e do meu peso. Então não adianta o cara falar, e da minha força, do meu contrapeso. Não adianta o cara falar, usa assim. Exato. Você tem que ir lá, errar, testar. Até você acertar. Até você acertar. Então, o ponto de... São coisas que só você consegue fazer por você mesmo. É isso aí. Que é um pouco diferente da empresa. Na empresa... você consegue estruturar o time certo para garantir que as coisas aconteçam, mesmo que você não tenha a habilidade de fazer aquilo na ponta. Até é legal fazer isso, né? Contratar pessoas que não sejam iguais a você, exatamente, né, que é o que você precisa para a empresa. Exato. Mas na vida tem algumas coisas que ninguém pode fazer por você. O aprender a velejar é uma dessas. Exato. O aprender a lutar jiu-jitsu, que você luta. Aí eu ia falar do bem, Gil agora, que o Gil tem dessas. uma outra questão aí de aprendizado que é, para mim, a mais de todas, assim, porque ela mata o ego, cara. Você tem que ser humilde no jiu-jitsu. No jiu-jitsu, quando você começa a faixa branca, você apanha de todo mundo e você é o menos graduado ali. É uma hierarquia, né? Então eu, como CEO de empresa, líder em casa, líder não sei o quê. Qualquer esporte isso. Mas ali é mais duro ali a hierarquia, cara. Ali os caras deixam claro que você é nada, entendeu? Sim. Então, e é legal isso, porque você... não, sim, a hierarquia da galera falou, você é faixa branca, meu Exatamente. Mas o que eu quis lá até o Thales sabe disso, né? Ali tem a questão do paga 10, faixa preta você tem que respeitar, independente de quem seja, que nível social, cor, religião. Eu acho isso legal no Gil também, né? Essa humildade que você aprende ali e disciplina de acordar às 6 da manhã. Hoje eu fui acordar às 6 da manhã e saber que você vai apanhar, né? É gostar muito do esporte. Gostar muito do esporte. Agora, do triatlon também tem um pouco disso, de ser faixa branca. Tava até conversando tava até conversando Você com faz uns erros de faixa branca, assim? Muito. E eu acho que isso que é o legal do esporte, porque a gente acaba se colocando... Isso que é o legal de você fazer algo pela primeira vez. Fazia muito tempo que eu não fazia algo novo pela primeira vez. Perfeito. Então, nesses últimos 2 anos que eu inventei o triatlon na minha vida, cada dia é uma humilhação diferente. Mas que é positivo, porque, eu tô aqui na empresa, dificilmente, eu sou faixa preta, sei lá, Dan, o coral, Dan, whatever. Aqui na G4, aqui claro, no G4, na sua vida profissional. Entendeu? Na vida profissional, eu sei muitas coisas que eu faço. Eu sou especialista porque eu já me fudi em todos os pontos possíveis e imagináveis, por isso que eu sou um especialista nisso hoje. Você é um especialista no Gil, porque você já fez todos os erros possíveis e imagináveis ainda naquele não, mas tema. eu chego lá. Mas beleza, mas vai progredindo. No triatlon, cara, eu sou totalmente novato. Então, por exemplo, semana retrasada, eu fui fazer um treino longo, era um treino de 4 horas de bike, mais meia hora correndo, e eu fui testar uma alimentação nova. Tipo o quê? Um carbo, alguma coisa Não, diferente? não o carbo, a quantidade de carbo por hora. Tá. Só que é um negócio que eu não alinhei com a Nutri. Eu fiz do quê? Da minha cabeça. E aí? Juvenil, amador, faixa branca. Deu errado. Que quer inventar as merdas da cabeça. Eu tava consumindo nos meus treinos 65 a 70 gramas de carboidrato por hora. O que acontece? Você sabe tão bem, mas para quem tá ouvindo a gente, quando você faz um esporte de endurance, qualquer tipo de esporte, tem 2 jeitos de você consumir energia. Ou do glicogênio, que vem do carboidrato, ou da gordura, que também é transformada em carboidrato. Depende do quanto o seu batimento cardíaco tá. Se você tá no batimento cardíaco vai usar aquele ou de uma zona mais baixa, que a gente chama de zona 2, você tipicamente usa também glicogênio, mas você usa mais gordura, porque o teu corpo sintetiza... Não sei se é essa palavra certa, tá? Não sou especialista. A gente mas não é especialista, tá tudo bem, tá valendo. Mas ele pega a gordura, usa na mitocôndria isso para produzir energia. E se o teu coração tá numa zona mais alta, numa zona 4, numa zona 5, ele vai usar mais glicose. Então, normalmente quando você tá dando um tiro, quando você tá se esforçando muito, ele usa outra fonte de energia, só que o glicogênio ele acaba mais rápido. Qualquer que seja a fonte de energia, você precisa repor isso durante o exercício, ainda mais durante uma prova de 6 horas, 12 horas, que senão acaba a energia do teu corpo e você não consegue cumprir com isso. Então eu estava testando aumentar, só que eu fui de 65, 70 para 110. É quase o dobro. É como se eu comesse um prato de macarrão por hora, pratão cheio de macarrão por hora, durante
4 horas e meia de treino. Intuitivamente fazia sentido, né? Mas na real... Faz, só que assim, todo o meu trato digestivo não está acostumado a isso. Entendi. O meu estômago não está acostumado, o meu intestino não está acostumado a absorver essa quantidade. Foi num treino. Ah, que bom, pelo menos. Lógico. Você aprendeu as duras penas. E o que aconteceu foi que o meu corpo não conseguiu digerir tudo, então isso me deu muitos gases. E foi independente da marca que eu usei ou não. Foi, cara, foi desagradável, muito, óbvio. Foi né? muito. Afeta, cara. Durante o treino não aconteceu nada. Durante o treino eu tava bem. Ah, tá. Só que o pós-treino... Foi ruim. Deu até dó da Amanda, minha esposa. Foi Brincadeira. ruim, Não, porque não, claro. o carboidrato não deixa os gases menos cheirosos, Entendi. né? É quando você come muita proteína que ele fica com um cheiro não muito bom. Mas você dá um incômodo. Sim, mas você errou. Faixa branca. Foi faixa branca. Total. Aí você vai aprendendo. E daí eu mandei mensagem para vários legal. amigos. Falei, cara, aconteceu isso. Você falou uma coisa que eu achei muito legal, que eu falo nas minhas palestras também para essa galera, tipo, começar algo novo, né? O desaprender para reaprender. A gente tem que ter humildade para a gente saber que a gente não sabe tudo, né? E de tudo, e a gente tem que reaprender. Então eu comecei a tocar violão com 49 anos, comecei a tocar gaita. Hoje eu toco gaita, violão, guitarra e piano, tô aprendendo, porque eu resolvi que eu ia usar um lado do cérebro que eu nunca usei na minha vida. Porque, cara, eu fiz Bandeirantes. Sabe qual é de Bandeirantes? Sim. É porradeira. Não aprende a fazer um círculo, né? Aprende aqueles bonequinhos de palito. Criatividade zero. E criatividade, de novo, pra mim é um soft skill extremamente necessário nos dias de hoje. Segundo, é conteudista pra cacete. Terceiro, então assim, a minha vida inteira eu fui treinado para saber as melhores equações matemáticas do Rosenberg, lá, a equação do ITA, para entrar no ITA. Porém, nunca tive o lado criativo treinado. Perfeito. E fui treinar com 49 anos, na pandemia, aquelas coisas de repensar a vida. Perfeito. Né? Então, quando eu dou a minha palestra, eu falo, você quer ser adaptável? Começa algo novo. Vai estudar coisa que você nunca estudou, né? Porque a gente fica muito naquela, sou médico, eu só vou fazer conteúdos da medicina, sou advogado e assim por diante, né? Então, esse começar algo novo, que você começou o teatro, eu comecei o Gil, comecei a música, poxa, muda a nossa vida, né? Sim. Traz tudo isso que a gente está falando, né? Muito louco, né? Muito legal. Eu vejo que o começar algo novo, se você já é muito experiente em algo, te coloca nessa posição de humildade que é importante na sua vida, em qualquer contexto que você tenha. E aprender coisas novas, de novo, te traz aquele, pelo menos pra mim, aquele efeito de jornada divertida, sabe? Pô, tô aprendendo isso, gostoso, tenho que evoluir. Né, e isso te dá uma dopamina positiva. Que conecta com todo o resto da tua vida. Você acaba aprendendo coisas, seja naquela atividade nova, que você consegue transportar para outras coisas da vida. Super. Sabe, eu compus 12 músicas já, cara. Eu não sabia nada de música, Bruno. Quando que eu ia imaginar que eu ia... Compor música, cara, que é um negócio complexo. Nunca na minha vida imaginei. Então, assim, sabe, o nosso cérebro, eu fiz pós em neurociência recentemente. Aliás, eu adorei. Eu aprendi a neuroplasticidade do nosso cérebro. Mesmo quando a gente está mais velho, o nosso cérebro, ele aprende, cara. Sim. É óbvio que uma criança tem muito mais neuroplasticidade que a gente. Mas a gente também tem. Quando eu peguei, a primeira vez que eu peguei meu professor e peguei o violão, eu falei, nem fudendo que eu vou aprender a tocar isso. Não dá, é bizarro. Sou descoordenado. Não dá, cara, porque é um negócio complexo. Ainda mais fazendo o Gil, né? Que o dedo trava. Não, você olha ali e você fala, é fácil. Não é, é difícil pra caramba. Só que se você tiver persistência... Sim. Eu brinco, violão não é talento. Claro, tem gente que nasce com talento pra tudo. Mas é suor, cara. É você como qualquer coisa na vida. Como qualquer coisa, eu acho também. Agora, pra você ficar médio ou acima da média. Pra você ser excepcional, você tem que ter nascido com o dom. É o que eu acredito. Com o dom, sim, claro. Qualquer coisa na vida. Destacar, né? Assim, esporte. Você pode se dedicar ao máximo, você pode treinar ao máximo que você puder. É verdade. Dependendo do biotipo daquele esporte. Biotipo é muito importante. Você não vai encaixar. No jiu-jitsu você tem uns caras que tem perna comprida e braço comprido. Puta, é ideal. Porque você não sai da guarda do cara, o cara tem mais arma, a arma dele é maior. A alavanca dele é maior. A alavanca dele é maior. Então, é legal isso. Então, assim, eu acho que você, dependendo do esporte, ou da atividade, ou da profissão, você vai ter que ter ou uma habilidade ou um dom, que se você é muito bom naquilo, em uma coisa só, você vai se sobressair à média. É isso. Agora... Mas você também sugere pra galera começar algo novo, assim? Você acha que isso é legal? O que eu vejo, só terminando esse raciocínio, é que
a vida, você vai ter algo que você é muito bom. Ah, sim, tá. E se você focar nesse algo muito bom, você vai se destacar da média. Agora, todo ponto positivo, todo lado é uma moeda de dois lados. Então, você tem um lado positivo, só que por você ser muito bom em algo, você tem algo que você é muito ruim. Então, por exemplo, você é uma pessoa muito criativa. Tipicamente vem com desorganização. Se você não tem o autoconhecimento, que é o segundo ponto que você falou aqui, de que você é desorganizado, você não vai conseguir montar uma estrutura em volta de você para que a sua vida seja organizada, para você conseguir ser médio, pelo menos nisso, para dar sustentação para você ser muito bom naquilo. Por isso é legal você contratar alguém complementar ao teu handicap. Hein, o primeiro ponto é você ter autoconhecimento, saber. Sim, você saber que você tem esse handicap. Então, o primeiro ponto é admitir que você está com algum problema ou falta de alguma coisa. Que para mim, 90% da solução é você admitir que você tem algum problema. Pô, tô acima do peso. Pô, mas você não admite. Você foi de 90 e quanto você falou? Uns 90, mais ou menos. 90 pra 77. Eu acompanhei, né? Tipo... Você viu, eu tava mais... cara. Você não viu eu mais gordo. Não vi mais, mas eu acompanhei. Foi bizarro esse essa sem nenhum aditivo. Isso é legal também. Eu também não tenho nada contra, mas nada eu contra não quem usa uso aditivo, porque eu acho que assim... Tem pessoas que precisam do empurrão. Exato. Só empurrão aí. Daí na hora que a pessoa empurra e ela sai da inércia, que sair da inércia é o mais difícil. Saiu da inércia, a pessoa começa já a ter um monte de ponto positivo e a espiral positiva atrás. Porque daí a pessoa vai na academia, se alimenta melhor, começa a emagrecer, se olha no espelho, a autoestima sobe. Daí na hora de comer o docinho, ela fala, não vou comer o docinho, senão eu vou voltar a ficar gordo igual eu tava antes. Pô, obeso, né? Pra ser politicamente correto aqui. É gordo, mano. E daí você precisa arrumar isso. Então o empurrão ajuda, como tudo na vida. O empurrão ajuda. Então não tem nada contra isso. Você sabe que hoje a obesidade, cara... sem querer entrar nesse tema polêmico, mas obesidade, eu tenho uma ONG de câncer, né? Eu sou do conselho de uma ONG de câncer já há 10 anos. Eu sou voluntário lá, que faz um trabalho lindo, chama Oncoguia. E a gente acha que é o tabagismo que é a maior causa de câncer, né? É a obesidade hoje, a maior causa de câncer, sabia? Obesidade, cara. E também eu acho que é a maior causa de morte. Porque tem problemas cardiovasculares, mas dá câncer também, cara. Então, assim, não dá mais, brother. Não é mais questão de estética, é uma questão de saúde. Entendeu? Então, assim, tem um filme, Thank You for Smoking, acho que é esse o nome, Obrigado por Fumar, algo do gênero. Que ele fala de um lobista da indústria de tabagismo que de fato ele fala exatamente sobre isso. Ele chega lá no Congresso dos Estados Unidos, uma vez que ele está defendendo o ponto do lobby dele. É muito bom o filme. Depois, Thank You for Smoking. Ele defende o lobby do fala, tabaco, obviamente. Que eles vão bater no governo lá dos Estados Unidos sobre propaganda, sobre proibir o tabaco, aumentar imposto e tal. E ele fala, sabia que a maior causa de morte cardiovascular nos Estados Unidos é sobrepeso? E você sabia o que mais causa sobrepeso? Daí ele começa a falar dos embutidos, do queijo, não sei o quê, etc, da fritura. E ele fala, isso daqui, quando vocês vão regular isso, coloca esse dedo na ferida, entendeu? Então interessante esse ponto que você falou. É um filme muito bom sobre a argumentação. Eu tenho um dos meus melhores amigos, é um oncologista do Einstein. Ele fala, eu fico enchendo o saco dele. O que eu faço, o que eu não faço? Porque eu morro de medo, né? Eu convivo com câncer, né? Sim. Ele fala, cara, não come embutido. A gente faz o que você quiser. Não come embutido, cara. Mas embutido pra câncer é foda. Então, assim, tipo, tentei tirar da minha dieta. Boa. Brunão, show de bola. Deixa eu te falar uma coisa. Como é que você lida com desafios durante o dia, assim, né? Porque você é empreendedor aqui, 380 funcionários, responsabilidade gigantesca. Não sei se esse é o número certo, mas mais ou menos isso. Nem você deve saber. Quase 400. Tá tanto, em torno de 400. E a gente acorda com um problema, né? Já acorda ali, qual que vai ser o pepino do dia, né? Como é que você lida com desafios? Eu aprendi uma coisa com o jiu-jitsu, voltando pro esporte, que é o seguinte: quando eu vou lutar com alguém, seja mais graduado ou menos graduado, aliás, eu prefiro sempre lutar com mais graduado, porque eu tenho obrigação de ganhar do menos graduado e não tenho do mais graduado, né? Perfeito. Então, ele é um oponente ali, ele é um problema para mim no momento que eu vou começar a luta. E a gente agradece, a gente reverencia, né, o oponente. Sim. Porrada, acabou, reverencia de novo. Qual que é a metáfora? Qual que é que é a mesma coisa com um problema. Se eu reverenciar o problema logo de manhã, ao invés de lutar com ele, reclamar dele,
e enfrentá-lo de frente, depois aprender com ele, seja mesmo eu tendo perdido ou tendo ganho, eu aprendi, certo? Sim. Como você lida com problemas assim? Você é um cara estressado, não? Já fui mais. Eu vejo que as pessoas olham os problemas e os desafios na vida da ótica errada. A ótica que eu olho é uma ótica muito parecida com um videogame. Se eu tô chegando no chefão daquela fase, quer dizer que eu tô progredindo. E cada próxima fase o chefão vai ser mais difícil, até você conseguir terminar o jogo. Sei. Só que o mais divertido não é terminar o jogo, é a jornada até o fim do jogo. E o chefão, no fim do dia, são os desafios que você tem na vida. E pra mim, cada desafio novo que você tem é uma chance de você aprender algo novo e se desenvolver em algo que você não seja tão bom. E você enxerga assim, então? Eu enxergo desse jeito. Já enxerguei... Mas isso, a idade está te trazendo isso? A maturidade está te trazendo isso? Eu acho que a maturidade... Você já passou por problemas... Não, eu já passei por problemas gigantescos. Desafios grandes, né? Assim, esquece. Muito problema, muito grande. Só que o problema ou o desafio, ele... Deixa eu mudar a ótica, depois eu volto para isso. Deus dá os maiores desafios para os seus melhores guerreiros. Ponto. Guarda isso na cabeça. Tá. E o desafio, ele é duro ou fácil, dependendo da pessoa. Então, por exemplo, vou trazer o paralelo do triatlon. Eu sou muito mau corredor. Eu sou um bom nadador. A maioria dos triatletas são mau nadadores, só que são bons corredores. A corrida, em termos de tempo, é muito mais importante do que a natação. A corrida... Por quê? Porque a distância da natação, no meio, é 1.900 nadando e no full é o dobro. Em termos de tempo acumulativo... Isso, então a natação você vai fazer em 30 minutos no meio. Você vai fazer os 90 km em 2 horas e meia, 2 horas e 45. E você vai fazer os 21 em 1 hora e 45. Tá? Então você vê por tempo, 30 versus 1 hora e 45. Se eu for um mau nadador, eu vou fazer em 45 minutos. Não te prejudica tanto quanto for um mau corredor. Se eu for um mau corredor, eu vou fazer em 2 horas e 15. Legal. Então é meia hora a mais. Então, o que acontece? Beleza, é um desafio, eu preciso melhorar na natação. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente pensa nos nossos desafios do dia a dia, pode ser coisas que eu vejo o desafio e falo, esquece, super fácil de resolver. E eu não fico ansioso com esse problema. E pode ter coisas que para outras pessoas são super simples de serem resolvidas, que para mim são muito difíceis. Que volta aqui ao ponto que você falou do autoconhecimento e flexibilidade. Se eu tenho um autoconhecimento meu do que de fato é desafio, e enxergo o desafio com o copo meio cheio, eu posso entender aquilo como uma oportunidade de eu melhorar. Isso. E melhorar. Quer dizer que eu vou ser o melhor do mundo naquele ponto, como a gente falou, para me destacar da média? Não, mas se eu for pelo menos a média e for bom em outra coisa, eu vou superar isso. Agora, o que eu vejo? Eu vejo que o resultado nosso só vem se a gente aumenta a pressão. Então, se você... O que acontece? Imagina que nem o pensamento dos Navy SEALs, né? Os caras vão treinamento mais foda para depois qualquer coisa ser mais tranquilo. Mais tranquilo. Então, imagina o seguinte. Imagina que você tem 2 eixos. Um eixo X de pressão e um eixo Y de resultado. Como que funciona a curva, né, para representar isso? Ela é uma gaussiana, um sino. Né? Isso quer dizer o quê? Conforme você vai aumentando a pressão, o teu resultado vai aumentando até um ponto ótimo. Você chegou naquele nível de pressão, você está no ponto ótimo de resultado. Se você passa, você começa a cair o resultado. Por quê? Porque às vezes é muito mais pressão do que você consegue acontecer. Vamos te dar o exemplo de você no dia que você quase morreu no meio do mar. Você estava ali no começo, estourou 5h30 da tarde o mastro, você falou, beleza, já passei por isso, sou treinado para isso. Nada mais simples do que eu já fiz tudo na minha vida. Enrola o mastro, sobe em cima da prancha, em cima do mastro e rema. Isso. Só que assim, não estava na pressão 0 que estava antes, a pressão subiu. Isso. E daí você começou a acertar a remada e pro lugar certo. Opa, virou a maré, aumentou a pressão, você tem que remar melhor. Só que daí a maré virou muito, daí já começou a ficar noite, a pressão passou. Passou do ponto ótimo. Né? Daí na hora que passou, é algo que se você não conseguir gerenciar ou não tiver nada
que te consiga voltar, porque a pressão no teu caso só aumentou. É algo que, cara, que pode te colocar numa situação muito ruim. Isso serve para você na física, serve para você na empresa. Então é sempre buscar um pouquinho de pressão a mais. Mais pressão. Mais pressão, que é o ideal. Melhor, isso. Dentro daquilo Concordo. que você consegue. Então, quando a gente fala de desafio, Nardon, como que você vê desafio? Eu vejo o desafio no ponto certo como positivo para eu me desenvolver. O desafio que passa daquilo que para mim é bom começa a atrapalhar o meu desenvolvimento. E daí o que eu preciso entender é conseguir colocar cada coisa na sua caixinha. E naqueles pontos que o desafio passou muito do tanto de pressão que eu aguento, eu consegui ter um autoconhecimento de chegar e falar para os meus sócios, falar, galera, esse ponto aqui passou, a gente precisa tratar de outro jeito. Legal. Isso, a gente vai no final falar um pouco sobre cultura, porque eu acho legal e tal, mas acho que é muito bacana. Os Navy SEALs, eu estudo muitos caras, eu li todos os livros de Navy SEALs, cara. Eu acho que os caras bizarros, assim, né? Então, eles têm o que eles chamam de 5 montanhas, que é a montanha do intelecto, a intelectual, mental, físico, obviamente, espiritual, e um que chama Kokoro, que é o espírito do guerreiro. Eles são treinados nessas 5 montanhas, que eu acho muito legal isso, né? Porque não adianta você ter um puta físico e ser um imbecil. Não adianta você ter intelecto e não ter espiritualidade. Não adianta você ter, sabe? Então, os caras são treinados em todas essas montanhas que eles chamam, e são bizarros. Obviamente que nós não somos Navy SEALs e nem seremos, mas é o que você falou, eles são treinados numa pressão absurda, entram 300 no treinamento, selecionam 8, é bizarro, né? De que os caras são os super-heróis humanos nesses pilares, né? Sim. Mas a vida também é isso. Entrando um pouco, que acho que é legal, as pessoas me perguntam isso até porque a Evolve é uma consultoria de marca e de cultura, né? O como que isso tudo traz para o mundo corporativo mesmo, que são puta de um faixa preta mesmo, sei lá quantos graus no mundo dos negócios. Então acho que é legal para quem está nos assistindo, principalmente essa nova geração que eu andei um pouco aqui, eu vi que tem uma nova geração, que não é uma geração nova, né, Brunão? Não é uma geração, desculpa, fácil, né? É uma geração que tem acesso à informação, que tem dificuldade de hierarquia, que tem dificuldade com pressão, então não é tão fácil, né? Como é que você... Primeiro eu vou fazer algumas perguntas sobre esse mundo corporativo. Qual a importância de ter um propósito na empresa mesmo, tá? Eu acho que... Eu já falo de propósito há 20 e tantos anos, depois que ela veio à tona, assim. Quando eu falava de propósito nas minhas palestras, os empresários olhavam pra minha cara e falavam, você é louco, preciso ganhar dinheiro, foda-se propósito. E óbvio que eu também não estou falando que a gente tem que ser uma ONG e só pensar em salvar o mundo e não ganhar dinheiro, porque a gente está aqui para, obviamente, ganhar dinheiro. Mas também podemos fazer alguma coisa pela sociedade, né? E encaixando nisso, para você já me ajudar, a importância de uma cultura na empresa. Porque acho que na minha visão, né, tudo que eu estudo de cultura, eu tenho um livro que eu acho sensacional, que chama The Culture Code, que ele fala sobre a cultura de organizações não corporativas. Ele fala dos Navy SEALs, ele fala do San Antonio Spurs, que tem o técnico, que é o Popovich, que é sensacional. Eles falam da Duke University, que tem o Mike Krzyzewski como técnico. Você já leu outro livro desse autor? Do time de alta performance? Eu não lembro o nome do livro, mas... Do Coyle, que é do mesmo autor, do Dan Coyle. Eu não li. É o Culture Code e tem um outro. O Culture Code é sensacional, cara. Então, é assim, um verdinho, capa verde, isso é a capa vermelha. Eu sei que a G4 fala muito sobre cultura e vocês têm a cultura de vocês, né? Fala um pouco da importância desses dois aspectos, esses dois pilares aqui em todas as empresas que você passou e aqui na G4, pra gente unir tudo isso aqui. Eu vou dar um passo para trás, primeiro falar de propósito na pessoa física. Ótimo. Que eu acho que esse é o fundamento para as pessoas entenderem o que quer dizer propósito. Legal. Tem um livro muito bom que eu li em 2008, que é Man Search for a Meaning. Do Viktor Frankl. Do Viktor Frankl. É um livro que conta da história do médico judeu Já li também. que trabalhou num campo nazista, atendendo outros judeus, e ele fala, as pessoas que conseguiram sobreviver a toda essa atrocidade que a gente passou, mesmo em condições super desumanas, e conseguiram sair daqui vivos, foram aquelas pessoas que se apegaram a algo maior, que eles viam que iria acontecer pós aquele momento que eles estavam lá. E para mim isso é um lugar mais bizarro
do mundo. Do mundo, para falar disso. Até hoje, até talvez, hoje. do que a gente viu. Aliás, um parênteses, não sei se você já ouviu falar o livro da bailarina de Auschwitz, que é uma conterrânea dele que estava lá também, chama Edith Eggers. Ela tem 3 ou 4 livros, ela é psicóloga, sensacional. Ela foi assim... Ela teve situações onde ela estava na frente da morte mesmo, os caras iam jogar no forno mesmo lá, naquela câmara de gás, eu acho. E ela tinha até o último instante propósito, e ela fala muito sobre isso também. Desculpa, só um parênteses para falar do... é legal. E para mim, propósito tem a ver com isso. O que de fato a gente crê? E para mim, assim, a crença, e não precisa ser em Deus, tem gente que se apega a Deus, mas o que a gente tem de objetivo? O que a gente acredita que a gente veio nesse mundo para? Legal. Eu ia te perguntar sobre isso. Quando você falou de Deus, lembra que eu falei que eu queria voltar sobre isso? A gente fala depois, mas para mim tem a ver com isso, com crença, com o que é maior, por que eu tô aqui. E cada momento da nossa vida, talvez a gente tenha um significado diferente. Né? Eu tô num momento, de filhos. Ser pai, né? É legal pra caramba. Muito. É muito legal. Mas tudo bem, não vou falar sobre, mas as pessoas terem alguma crença, acreditarem em algo maior, acreditarem que elas têm um propósito na vida. Essa é a primeira coisa. Você escreveu o teu propósito? Ou você tá na tua cabeça? Você tem o seu propósito escrito em algum lugar? Hoje não, assim, não tenho escrito, mas posso dissertar de uma maneira prolixa, mas tem na tua cabeça. Sobre as coisas que eu acredito que eu posso fazer a diferença de alguma maneira e talvez dos motivos, dos porquês que a gente tá aqui. Mas propósito. E propósito, para mim, não tem a ver com... Né, quando você translada isso para a empresa, o propósito não tem a ver com... vou apoiar essa causa do câncer. Vou apoiar essa causa... Não, isso é causa mesmo, né? Exato. Não, esse você propósito uma causa, de bem-estar. Não é isso. Para mim, o propósito é... E daí eu vou falar, por exemplo, da Canui. Na Canui, a gente vendia tênis, vendia roupa num preço bom pro brasileiro. Através da internet com comodidade. Qual que é o propósito disso? É democratizar o esporte ali? Democratizar o calçado, o que seja. Não tem muito propósito nisso. Você concorda comigo? Não tem. Não tem. Foda-se. Tipo, você tem razão. Tem que ter a coragem de falar isso também. Isso. Não, eu caguei. É verdade. É verdade. É a realidade. Só que, sabe o que fazia o nosso time ter propósito de ir lá todo dia trabalhar? Primeira coisa, um time de alta performance, super jovem, que estava mais preocupado em fazer coisas que nunca ninguém tinha feito em termos de negócios, na internet e no varejo. Então a gente era viciado em resolver problemas impossíveis de resolver. Legal. Esse era o propósito, independente da sua cor, raça, se você tinha tatuagem na testa ou não. Legal demais. Se você era mais acanhado, mais tímido ou não. Se você era uma pessoa que tinha um conhecimento específico que ajudava nesse propósito, todo mundo te respeitava. Show. Então era uma tribo dos outfitters, né, das pessoas que não eram talvez bem encaixadas fora do mundo. Dos outsiders. Não outliers, os outsiders. Sim. Do que a gente fala do underdog. Só que juntos, dos piratas, no bom sentido. Sim. Só que juntos esse time tinha uma coesão porrada. Que legal. E que todo mundo adorava ir trabalhar lá pelo porquê do trabalho, pelo porquê de resolver coisas difíceis. E todo mundo se divertia muito fazendo coisas que ninguém nunca conseguiu fazer. E cada grande achado, cada grande inovação que a gente fazia era uma vitória pro time inteiro. E o time ficava, caralho, que negócio foda. Legal isso, né, cara? Entendeu? Então assim, quando você fala com todo mundo que foi dessa época de ouro da Canui, que foi ali fim de 2011 até começo de 2015, que foi quando a gente vendeu para a Dafit, esse era o propósito. Então, quando a gente fala de propósito numa empresa, você pode falar, o propósito do G4 é gerar 1 milhão de empregos até 2030 através dos nossos alunos. De fato, esse é um propósito forte. Agora, você também tem esse propósito da galera querer trabalhar com gente boa, querer ter bons, querer se desenvolver, querer estar aqui fazendo coisas que ninguém nunca fez, inovando. E isso, para as pessoas que estão dentro da empresa, dá um orgulho tão grande. Muito. Que você fala, cara, eu fiz isso. Olha o que eu consegui fazer. No final do dia, o ser humano quer pertencer, né? E aí que vem o ponto. Pertencimento. E o pertencimento,
que é algo que vem junto com o propósito vem junto com o pertencimento, que vem junto com a cultura. Essas três coisas elas estão alinhadas. É verdade. Então, a cultura e o pertencer a essa cultura tem que ser uma cultura que as pessoas falam, cara, legal, admirável isso daqui que a gente está fazendo. Agora, eu preciso pertencer. O pertencer quer dizer ter um certo quê de exclusividade. Exclusividade é ao contrário de inclusividade. Que é o quê? Não é para todo mundo. Não é todo mundo que vai se dar bem aqui. Não é todo mundo que vai performar bem aqui. Por isso não é para todo mundo. Para isso servem os valores, para selecionar. É para as pessoas que querem jogar esse jogo. E não tem nenhum problema se você não faz parte. Não. Por exemplo, eu não sou o Navy Seals. E eu ligo para isso? Não ligo. Não. Eu admiro o que eles fazem. Claro. Tem coisas aqui que eu acho que são... que não cabem para mim. Claro. A maioria cabe. Como referência. Sim. Como, se eu pudesse ser um pouquinho melhor disso daqui no que eles têm... O TG já admira os Navy Seals. O TG, pra ele, cara... o Joko Willing, Klaus, cara. Tem o que tá lá. Pra mim, assim, eu acho que tem um limite pra tudo. Sim. Então, assim, e quer dizer que eu tô certo e ele tá errado ou vice-versa? Não, tem um que funciona pra cada um. Perfeito. E pra mim, eu acho que essa é a maravilha do mundo. Você pode escolher aonde você quer estar. Logicamente, vai chegar a galera minha e falar, mas tem gente que não consegue escolher, porque precisa sobreviver. Galera, eu não tô falando da turma disso. Tô falando assim, se você tem a capacidade de escolher aonde você consegue estar, você quer estar num lugar, eu quero estar num lugar de outro. E tem gente que não quer. Tem gente que quer trabalhar na Petrobras. E não tem nada errado com isso. Quer chegar às 7h30 da manhã, sair às 4h30 da tarde, saiu do trabalho, quer desligar o telefone, não quer não ter nenhum estresse, quer ter uma vida fora daquilo. Tem gente que critica a cultura de outra empresa, a cultura... É engraçado isso, né? Porque tem cultura que para um tá errado, mas para nós tá certo a nossa cultura. É a cultura que a gente decidiu. Os Navy Seals tem outra característica que é interessante, que é totalmente diferente da cultura do militar, do Army americano, que é a hierarquia. O exército, que é toda a hierarquia. E outras branches que eles chamam aeronáutica também, quis dizer o militar mesmo. O militar como um todo. Os Navy Seals, eles não têm tanta hierarquia. Eles podem usar a barba, cabelo comprido. Eles não têm o dress code que os outros têm, entendeu? Então, assim, é a cultura deles. Perfeito. Aí você vai criticar? É a cultura dos caras, né? É muito louco isso. Pra gente finalizar, muito legal. Eu ficaria... Nossa, eu também ficaria muito bacana essas conversas. A gente saiu um pouco A gente tem que marcar um próximo agora. A gente saiu do mundo chato, só de negócios, né? Que eu acho legal isso. Porque eu queria conhecer um pouco desse Bruno fora desse G4, que você já é faixa preta. E tem uma coisa que eu fui buscar recentemente, Bruno, que eu perdi um pouco na minha vida. Tem duas coisas que a gente tem em comum, que é a questão de ser pai, né? E eu acho que isso, para quem não não sabe o que é ser pai, né? E eu falo para as minhas filhas que elas pensam que elas amam a gente, mas o amor que a gente tem por elas é 10 vezes mais ou infinito do que eles têm por nós, né? Porque é difícil de descrever isso, né? E é uma coisa muito... E aí que você vê a espiritualidade da coisa, né? Não religiosidade, assim. É espiritualidade mesmo, assim. Como é que eu posso amar um ser de uma forma tão bizarra, né? A gente abre mão da nossa vida praticamente, né? Sim. E aí juntar uma coisa com a outra, que é o ser pai e essa espiritualidade, né? Que não é necessariamente religiosidade. Eu perdi um pouco da minha espiritualidade e religiosidade, porque... Quando você estuda muito, fiz pós em Stanford, você fez pós em Harvard, você fez o OPM lá, a gente estuda muito, a gente lê muito, a gente começa a questionar uma série de coisas, né? Racionais, né? Mas a gente não sabe explicar, né? E aí, eu sempre acreditei em Deus, mas eu nunca gostei de religião, assim, nunca gostei de dogmas de igreja, não sei o quê. Qual que é a tua visão sobre espiritualidade? Quanto isso te ajuda na vida ou não? E quanto isso te ajuda a ser pai? Boa. Que acho que é o maior papel que a gente tem, né, Brunão? É mais importante de todos, né? Sim. Vou voltar de novo 3 casas para trás para dar o contexto, para depois entrar mais a fundo no tema. A minha mãe e meu pai são católicos. Minha mãe mais praticante, meu pai menos praticante. Desde criança fui para a igreja, ou no sábado de noite, ou domingo de manhã, participar de todo o ritual da missa. E fiz primeira comunhão, catequese, catecismo, o que seja. Você foi all the way, eu não fui all the way. Eu fui até o final. E vejo que, assim, algumas coisas sim são importantes, outras coisas da religião eu achava muito... chatas, né? Não é chata, não adaptada ao que uma criança
né? Deveria ter. Hoje em dia eu entendo mais o porquê do ritual, etc., a importância dele, o evangelho. Eu namorei uma menina durante o colégio que era evangélica. E de uma igreja lá super bacana. E, pô, fiquei muito amigo dos amigos dela. Pô, ia na igreja com ela também no domingo à noite. E via que lá você tinha algumas coisas mais de entretenimento, pelo menos para adolescente, que eram mais digeríveis do que uma igreja católica. Ao mesmo tempo, você tinha pontos negativos onde... E aqui eu não estou generalizando, tá, galera? De novo, não quero ser cancelado. Esse não é meu papel, esse é o papel do táxi. A gente tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar cuidado, mas assim, eu vou falar da minha experiência. Claro. A sua visão, a sua experiência. E onde lá era assim, se você é evangélico, todas as outras religiões vão pro inferno. Ah, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. É muita culpabilização. Muito. Eu vejo que isso, em certo grau, é positivo. Mas afasta. Em certo grau, é negativo para uma criança, para um adolescente que está em formação, sabe? Ah, não, você não pode fazer isso. Você não pode fazer sexo antes do casamento. Você não pode fazer aquilo. Ah, isso é pecado. Isso é não sei o quê. Então, colocando esses dois temas, né? Então, perfeito. O que eu percebi tendo tido essas duas experiências? Que eu era muito crítico nas duas, porque... No momento que você tem ali 14, 15, 16 anos, você está no momento de formação e você pergunta, cara, o que a gente está fazendo no mundo? É na hora que você começa a ter essa autoconsciência, que antes você só vive, você só é. Que é o que eu vejo com o Gustavo, com o Caio, os meus 2 filhos do meio, não a Maria. Você só é. É flow, é fluxo. Você não está se preocupando com amanhã, com ontem. Essa é a beleza da infância. Que é onde você está presente, você vive as coisas. Assim, amanhã... Whatever. Ontem, passou, briguei com você 2 horas, já passou. É isso mesmo. Isso é maravilhoso, sabe? E a gente perde isso ao longo do tempo. Só que quando você tem ali os 11, 12, 13, às vezes os 10, depende da sua idade, você começa a se perguntar, porque você começa a ter muito mais consciência de si. Daí eu não estudei filosofia, não li livros sobre o tema, mas é mais o que eu vivi para conseguir estruturar isso bem. E nesse momento de autorreflexão, que eu mas o que eu tô fazendo? O que é isso? Deus é real, não é? O que acontece, o que não acontece? Eu comecei a perceber os prós e contras de cada uma das religiões. Falei, cara, para mim importa menos a religião. Importa mais por que a Bíblia foi escrita? Por que outros livros como... Eu tô lendo a Bíblia agora, cara. Legal, pela primeira vez, nunca tinha lido. Cara. Outros livros como, sei lá, o Alcorão, ou qualquer outro, o Torá dos judeus, entre outras religiões. Por que isso foi escrito? Na hora que você para e pensa nos princípios do porquê, é como a sociedade vive em harmonia e quase um livro de melhores práticas de como você viver sua vida para ter uma vida de sucesso e feliz. Por quê? Quando você olha os 10 mandamentos, por exemplo, eu não lembro a ordem exata deles, mas sei lá, o primeiro não matarás. Não sei se é não matarás ou louvarás Deus sobre todas as coisas. Eu não lembro qual que é. Se você quiser pegar até a colinha quando a gente fala, mas tudo bem. Tem um lá, não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Sim. E cara, eu não lembro os outros, mas terá Deus acima de tudo. Depois vê aí que eu acho que é legal de olhar. Amar a Deus, se foi o que você falou. Amar a Deus sobre todas as coisas e não ter outros deuses. Aqui, ó, vamos não lá. Fazer ídolos. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tornar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matarás, não pecar contra a castidade, não furtará, não furtar, não levantar falso testemunho. Vamos ver qual que era o próximo. Eu não consegui ver aqui ó. Não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Vamos pegar aqui o amar a Deus sobre todas as coisas. Tem a ver um pouco com o propósito que a gente falou antes. Acredita em algo. Certo? A gente estava falando, acredita em algo, crê em algo maior. É isso, amar a Deus sobre todas as coisas. Não tornar seu santo nome em vão. Aqui talvez não sei sobre os temas que a gente falou. Guardar domingos, cara, é importante você descansar. E esse é outro aprendizado que eu ia te falar do triatlon. O triatlon, você tem ciclos de treinamento. Então, durante um mês, você vai ter ali 4 semanas, onde você vai ter uma semana num volume um pouco mais leve, uma semana com volume um pouco maior, terceira semana no volume insano, e a quarta semana é de descanso. Não que você para,
Sim, mas o volume desce. O volume desce, senão você não... A intensidade desce. Para quê? Para o seu corpo recuperar, para o seu corpo assimilar, para o seu músculo entender os estímulos que ele fez nas semanas anteriores, para você poder voltar ao volume sem você se lesionar. Legal. É a mesma coisa no trabalho. Não adianta você trabalhar com uma intensidade insana todo santo dia que volta ao ponto que a gente falou de pressão e resultado. Uma hora você vai burnout. Vai burnout, Vai burnout. Então, o descanso é importante. Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é... Pô, ancestralidade, hierarquia, né, cara? Hierarquia, ancestralidade. Pô, dá valor... Perdemos isso ultimamente. Dá valor da onde você veio, que tem a ver com valores. A gente perdeu muito isso. Tem a ver com bons costumes, tem a ver com valores, tem a ver com... Honrar a ancestralidade, né? A história, né? E não acho que é só a história, mas pra mim tem mais a ver com aquilo que você aprendeu com teus pais, da onde você veio. Valoriza isso. É isso. E não faz algo que se saísse na capa do jornal, o teu pai e tua mãe ficariam chateados com você. Lógico. Não matarás. A lei de convívio básica. Básica. Se você volta no faroeste... Até pouco tempo atrás. Ou até em alguns lugares do Brasil hoje em dia, as coisas se resolvem no facão e no tiro. Aí, de vez em quando a gente gostaria que voltasse. Isso daí para resolver algumas coisas, né? que deveriam resolver. Mas não matarás é um ponto importante. Não pecar contra a castidade. Também acho que tem a ver com esse lance de, não vai futricar. Onde você não deve que vai dar ruim. Não furtar. O não furtar antecede o matar. Você roubar de alguém, né? E tem outros lugares que é olho por olho, dente por dente. Não levantar falta de testemunha, não mentir, não inventar coisa dos outros que você não sabe ou que você ouviu. É lei de valores legais, né? Você parar pra pensar. Não desejar a mulher do próximo. Ô, meu amigo, você tá casado. Fica quieto, né? Porra, cara, você vai criar caso. Para de sacanagem, entendeu? Porque se você fizer isso, vai dar merda pra você, pra sua família. Pra todo mundo. O outro cara vai querer te matar, ou e vice-versa também, né? E não cobiçar as coisas alheias. Cara, entende que o que você tem faz é suficiente. Não que é suficiente, mas é aquele negócio que a gente falou da mesma coisa do triatlon, que você tá correndo e o cara passa na tua frente, você tá cobiçando o seu cara. Cara, foda-se, ele tá num momento de vida diferente do teu. Você não sabe o que ele treinou, o que ele não treinou. Você não sabe se ele tá acelerando durante a bicicleta. Se você der o seu máximo, tá tudo bem, né? Tá ótimo, seja melhor. Você não controla o outro. E se você tem a disciplina de fazer, e tem claro o teu objetivo e percorre esse caminho, você vai chegar onde você quer. Legal. Você tem que, cara, acreditar, ter fé na vitória. Naquela que é a sua vitória. Então, quando você olha, e por que eu te dei todo esse contexto? Quando você olha no contexto do livro, e qualquer um desses livros... Para mim, são manuais de boas práticas de como a gente deveria viver a vida. Então, quando você olha nisso, isso é menos sobre a religião, mas é mais sobre... Você acredita que existe algo maior? Eu acredito. Acredito. Eu acredito. É Deus no formato exato... Não é um tiozinho de barba lá em cima. Que se fala ou que se imagina? Daí eu já não sei. Também não sei. Você acredita no dogma de Jesus, no dogma de tal, você é católico, eu acredito, eu sou mais cristão do que, talvez, eu estava lá na Índia, do que o hinduísmo, que tem um monte de deuses diferentes. Eu sou menos isso ou mais isso daqui. Claro. Por que você é isso? Pelo local que eu nasci. É lógico. Quer dizer que esse é o certo, que aquele é o errado? Não sei. Mas e fazer o bem para você é uma... Que volta... as boas práticas de espiritualidade. Legal. Pô, que pra mim é um manual de como você faz a sociedade viver em conjunto. E eu acho que é isso que faz a humanidade progredir de alguma maneira. Porque se você não acreditasse que teria algo maior? Cara, então todo o resto acabou. Porque todo mundo ia viver pelo hoje. É o carpe diem ao seu máximo. Não dá. Não tô feliz com você? Vai tomar no meio do seu cu, dá um tiro na tua cabeça e vão pro outro. Eu sempre fui um crítico da igreja, mas a igreja, se não tivesse igreja, isso aqui seria uma zona. Porque a igreja era o governo do passado, né? Exatamente. Que trouxe as regras e tal. Aí depois... Então, assim, eu vejo que a espiritualidade como um todo, ela tem uma função fundamental em dar propósito para as pessoas. Legal, boa. Então, quando você olha, principalmente para famílias desestruturadas, assim, e daí que eu vejo que o católico fala mal do evangélico, o evangélico fala mal do católico, eu acho que hoje em dia deu uma amenizada nisso. Ou que sejam outras religiões. A minha tá certa, a sua tá errada. Tá bom, então só existe um céu, e se não for você, você não vai... galera, isso é muito ruim, né?
Gerou muita guerra no mundo também. Para de, né? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho fora da caixa. Quer dizer que o cara que nasceu na Índia não vai pro céu? Ou não vai pra um lugar melhor? Tipo, porque ele acredita em 12 deuses? Né, cara? Não, pô, assim, cada um tem a maneira, ou cada religião tem a maneira de dar propósito para as pessoas. E o propósito é isso, é você conseguir pensar em por que eu estou fazendo isso? Por que eu vou me sacrificar por algo? E o sacrifício, para mim, faz parte da evolução. Você se sacrificar em algo quer dizer que você está evoluindo em algo. Eu estou me sacrificando agora no triatlon. Eu quero evoluir nesse esporte. Legal. Eu me sacrifico pela minha família. Eu quero que minha família evolua. Sim. Então, quando a gente fala de uma espiritualidade, eu tenho uma espiritualidade das coisas que eu acredito. Se é católico, apostólico romano, se é evangélico, se é não sei o quê. Importa o label, né, cara? Pra mim não importa. Se é hindu, se é budismo. Eu acho que assim, é um pouquinho de tudo melhorado, porque no fim do dia eu quero bem. Legal. Quero que as pessoas progridam. Você é um cara generoso, eu te conheço. Eu quero isso é importante, cara. Assim, só que é difícil de eu passar isso pros meus filhos. Agora, e esse é um negócio que eu tenho refletido muito. Porque eu só cheguei nesse nível de clareza sobre esse tema tendo vivenciado essas coisas diferentes. Mas sabe o que eu acho? Você entende? Você entende, então, assim, eu falo, pô, eu sendo não levo, um pai eu não mais levo velho filhos, que você. Eu não levo meus filhos pra igreja hoje. Então, mas sendo um pai mais velho que você e tendo duas filhas mais velhas que os seus, eu também não levei minhas filhas pra igreja. Elas não são religiosas, elas, inclusive, a gente tá buscando tentar trazer um pouco mais disso pra dentro de casa, mas sabe qual que é você falou, não sei se eu vou conseguir. Você vai conseguir através de muito amor mesmo, cara. Porque eu acho que isso é o importante, sabe? Dá muito amor mesmo pros filhos, cara. Então, isso aí pra mim é espiritualidade. Eu acho que sim, mas, cara, cada vez mais eu vejo que a cultura woke, tá? Não tô falando de esquerda ou de direita, tô falando tá woke. Morrendo, né? Graças a Deus. Woke. Quem é woke? A única maneira de você combater o wokeismo é você tendo disciplinas, regras, manuais de boas práticas, o que é certo e errado. Sim, eu entendo. E o wokeismo é um nível tudo, de que não tem certo e errado. Eu sei. E assim, tem certo e errado. É um niilismo moderno, né? Uma ausência de sentido, né? De tudo. Tem certo e errado. Pô, desculpa, gente, se você tá muito acima do peso, isso é uma doença, isso deveria se tratar. Claro. E tem gente que vai conseguir, tem gente que não vai conseguir, mas isso vai te fazer mal no longo prazo. A gente já falou sobre isso. Já falou, Isso não deveria ser aceito. Não é que não é aceito. As pessoas te aceitam como você é. Eu aceito. Claro. Se você quer se matar, o problema é seu, não é meu. Agora, é a mesma coisa da época da vacina. Mas não pregue isso, né? Porque exato, não normalize algo. Não normalize algo que não é bom, né? Que não é bom para a saúde como um todo. Porque se você começa a falar, não, olha que bonito, olha que romântico, isso, todo mundo vai achar que é ok ser Esse isso. é o seu medo dos seus filhos? Eles crescerem num ambiente onde isso... Não, eu acho, assim, o meu medo é alguém... Vamos lá, toda religião, ela dá um senso de pertencimento e um senso de propósito muito grande para quem faz parte daquilo. Sim. E quando você tem alguém que não tem esse senso de propósito claro, a facilidade que você tem de colocar o woke vírus na cabeça dele é muito mais fácil. Sim, concordo. Então, o que você falou é certo. Se você dá amor, se você dá princípios, se você dá valores dentro de casa, o que é certo ou errado, de certa forma você está criando essa muralha da China para que o woke vírus tenha mais dificuldade de entrar lá dentro. Agora, será que esses rituais, mesmo que tenham menos senso, ou que você que ele tenha menos, não traz essa... Não sei nem a palavra, cara. Não traz essa disciplina ou essa rigidez sim, entendi que você sobre o tema de falar, olha, é aqui, talvez não seja, mas assim, a vida é isso. Eu acho que nem 8 nem 80. Então é algo que hoje, no meu dia a dia, ainda mais que quando o Gustavo tinha 4, 5 anos, novinhos, né? Me preocupava menos. Agora que ele já está indo para 7 e daqui a pouco vai ficar com 9, 10... Tem acesso a qualquer coisa, né? Isso começa a ser um tema importante para o meu dia a dia. Por exemplo, até mesmo uma escola. Adoro a escola que eles vão.
Adoro. Acho que, pô, são muito legais. Não vou falar aqui o nome por causa de segurança. Sim, eu nem perguntei por causa disso. Agora, o Gustavo sai 5 horas da escola todo dia. Entre 7h45 sai 5 da tarde. Eu começo a me perguntar, e aí? O que estão ensinando na escola? Não é o que estão ensinando na escola. Não, ok. Se ele ficasse, é que ele faz uma atividade extra, mas ele poderia ficar até 3h45. Mas qual que é a tua preocupação? Minha preocupação é, será que não deveria ficar até 12h30? Entendi. E à tarde eu levar ele pro clube? Sim. E no clube ele fazer um esporte, ter acesso a outros amigos, que eu cresci assim. Sim. É o welcome to parents life, né, meu amigo? Você vai ter todas essas dicotomias e paradoxos e vai errar pra caramba, vai acertar pra caramba. Mas, de novo, ser pai é ser mãe, né? Pra mim é a melhor coisa do mundo. Mas é isso. O que eu aprendo com as minhas filhas, Bruno, é impressionante. E as suas filhas são maravilhosas. Cara. Impressionante. Eu aprendo muito com elas. Em todos os sentidos. Eu aprendo com elas muito. Super educadas, super bonitas. Parabéns. A genética favoreceu a família. A mãe é bonita, graças a Deus. Você isso é uma outra coisa legal que eu queria ter falado, mas não falei. Mas o casamento, né? Eu vejo também a tua relação com a Amanda. Que eu tô casado, eu tô junto com a minha há 38 anos, né? Legal, então, cara, eu sou um case, né? Eu dou aula de casamento. Principalmente hoje em dia. Nos dias de hoje. E muita gente me pergunta como, né? Então eu sou muito feliz de ter uma mulher do meu lado que é parceira nos momentos difíceis, parceira nos momentos legais, minha melhor amiga. As minhas filhas daqui a pouco vão sair de casa, então eu falo pra elas, só vai sobrar gente, cara. A gente precisa ser amigo, a gente precisa ser, né, uma relação legal. Tudo isso é bacana, cara. Acho que Pode perguntar. A gente atrai pessoas. Não, acho que era mais isso, né? De você também ter essa segurança. Eu conheço várias pessoas que têm casamentos ruins, que casam com pessoas que não são parceiros mesmo. E acho que dá uma segurança pra gente, né, cara? Eu vejo o apoio que você teve quando você foi fazer o OPM lá de Harvard, né? Dela tá com você e tal, cuidando dos seus filhos aqui, etc. Isso é fundamental, cara. Pra mim, a principal decisão que um homem ou uma mulher toma na vida é com quem essa pessoa casa. É isso mesmo. E se casou errado, separa. Faz parte também, né? Separa. Separa logo. E acerta. Vai ser feliz, né? E o norte é sempre vai achar alguém que tem valores, propósitos e princípios não ficar iguais. infeliz num casamento, não vale a pena. Agora, a importância do parceiro pra mim é tudo. É a principal decisão que tem que ter. E daí que você falou que você já dá aula, dá mentoria sobre casamento. Pra mim, o grande desafio é que você falou, você tá há 38 anos com a tua esposa. Nesses 38 anos, quantas versões do Paulo, interesses do Paulo não mudaram durante esses 38 anos? Quantas fases vocês já não tiveram juntos? Muito. E a mesma coisa pra mim e pra minha esposa, e a mesma coisa pra quem tá ouvindo a gente. A gente evolui como pessoa. A gente tem, às vezes, crenças que a gente tinha quando a gente era mais novo, que pelo fato da maturidade, da vida acontecer, aquela crença mudou. Claro. E às vezes as vontades nossas de próximos passos da vida mudam também. Claro. E se não existir um constante alinhamento e realinhamento, cada um vai seguir por um caminho. É isso aí. E para mim, o grande desafio do casamento é você manter esse alinhamento constante e entender que 1 mais 1 é infinito. Não 1 mais 1 é 2. Ou, para um ter, o outro tem que perder. Que muitas vezes o relacionamento, conforme ele vai amadurecendo ou mudando, começa a existir um conflito entre os lados de pô, mas você tá tendo tudo isso e eu tô abrindo mão de tudo isso. Pô, eu também quero ter tudo que você tem. É verdade. Né? Então, pô, mas você sai com seus amigos, você tem a noite do pão e eu não tenho. Eu não quero mais que você vá. Ô, calma lá, pô. Não, vai você ter também. Vai você ter também. Agora, como que a gente estrutura a casa, e daí, graças a Deus, a gente tem condição para isso, para que a gente consiga os dois terem esses mesmos... as mesmas coisas, é verdade, né? E não só cada um no seu canto, mas juntos. E é um acordo também, né, cara? Assim, tipo, a Cris quis ser mãe, ela é publicitária, quando ela teve a Cacá, que é a mais velha, ela quis ser mãe, falou, eu vou educar minhas filhas, eu não quero babá, é uma decisão dela. Você segura a onda aí? Eu falei, seguro, cara. Pra mim, é o que eu mais quero. Você também segura? Segura, então vambora, né? Agora ela voltou, depois que ela criou as filhas, legal, educou, e elas são super educadas. Hoje ela é empresária, faz as coisas dela, mas a gente tem esse deal também, que é muito legal, né? E assim, isso é uma coisa, outra coisa também é que existe a vida antes de filho e a vida depois de filho. Isso, é isso que poucas pessoas falam.
É que nem existe a vida antes de morar junto e morando junto. Lógico, muita coisa muito com diferente. filho muda tudo. E principalmente... E eu que sou filho único, então, irmão? Que loucura. Cara, você vai de filho único pra morar com 4. E essa é outra coisa, que muitas vezes eu vejo que a criação... É aquela coisa, primeira vez de fazer algo pela primeira vez de novo. Não adianta, você vai conversar com um monte de gente, mas você vai viver na pele aquilo. De ser pai pela primeira vez. E o ser pai pela primeira vez, que você passou, eu passei, todo mundo que tem filho, passou ou vai passar para quem tiver filho, você vai trazer as crenças de como você foi educado, que é a única referência que você tem de educação. Mas o problema é que às vezes a tua é diferente. A tua é diferente da tua. É diferente. Aí dá muito conflito. E daí dá conflito. Dá bastante, cara. E daí é onde muitos casamentos acabam. Muitos. Pô, você teve quantos casais com crianças? No meu caso, a Cris teve uma educação completamente diferente da minha. Nem tô falando que a dela é melhor, a minha é melhor. E não existe mas foram melhor, diferentes, cara. Mais liberal, a minha é mais conservadora. Meu pai é libanês, aquele cara... o pai dela era mais liberal desde cedo. Então assim, qual que nós vamos passar para as nossas filhas? Então teve que ter muito diálogo, muita conversa aí. E nem só isso, pô, vou largar o emprego para cuidar da família? Isso. Ou não tenho condição, os dois têm que trabalhar. Quem vai criar? Aonde vai criar? Como vai criar? Complexo, né, cara? Pô, eu consigo Casamento ter é babá? complexo. Eu consigo, mas eu quero ter babá? Por isso que hoje eu sou faixa preta em casamento. 38 anos é faixa preta. Quinto dão, sexto dão. Temos muito para conversar. Boa, Brunão. Sobre o tema, cara. Cara, pra gente finalizar, já abusei muito do seu tempo. Primeiro... A primeira coisa que eu vou falar antes de finalizar, cara. Parabéns pelo podcast. Pô, obrigado, cara. Muito legal o tema. Legal. Muito legal feliz, a conversa. Ficou bacana. Eu vou criar um podcast novo nessa mesma pegada que a tua. Boa, legal. Vai chamar A Jornada. Que legal. Só que eu vou pegar vários temas da minha vida. É isso aí, cara. Que são... Isso que importa hoje. Que são coisas que não só o trabalho, mas também o trabalho que está todo conectado. É que assim, eu queria que as pessoas conhecessem o Bruno além do G4. Fala sobre paternidade, fala sobre criação de filhos, religiosidade. Porque no final do dia, muito do que a gente faz aqui... tem a ver com tudo isso que a gente está falando. Tá tudo interligado. Tá tudo interligado, entendeu? Então, pra gente finalizar, como você é um cara... Primeiro, te agradecer muito mesmo pelo teu tempo, a sua generosidade. Você é um cara muito bacana comigo. Já fiz alguns cursos aqui, né? Eu adoro o G4, adoro os papos que a gente tem. Você é meu vizinho, então acho que sincronicidades bacanas, então agradeço muito. E como você é um cara que tem todo esse lado legal, lado A, lado B, bacana, deixa pra essa galera que assiste a gente, que é uma galera mais nova, assim, né? Essa geração que não é fácil, dos nossos filhos, etc. Deixa alguma dica de vida mesmo, não de G4, não de negócio, mas de vida mesmo, assim, poxa, vai fazer alguma coisa nova, realmente estuda coisa que seja diferente. O que você pode deixar de conselho mesmo, de um cara que tem sucesso em todos esses aspectos da vida aí? Talvez não seja uma dica, mas seja o que eu fiz na minha vida que deu certo pra mim. Claro. A principal coisa foi ter clareza de como eu queria estar quando eu tivesse com meus 95 anos de idade. Você sempre teve essa clareza? Desde que eu comecei a me perguntar lá com 12, 13, 14, 15, depois mais ali no começo da faculdade, como que eu quero estar com 95? Que é o teu objetivo de longo prazo. Como que eu quero estar enquanto saúde? Quanto que eu quero estar enquanto família? Como que eu quero estar enquanto trabalho? O que tem a ver com dinheiro? Claro. Quando você tem essa visão de longo prazo, que tem um pouco a ver com propósito. O que eu quero de verdade? Porque para mim disciplina é isso. É você saber o que você... conseguir saber o que você quer de verdade quanto o que você quer no curto prazo. Isso é disciplina. Então saber o que você quer lá e quer ter lá e conseguir dividir isso em etapas menores até você conseguir chegar lá. Então, para eu estar assim com 95, como eu tenho que estar com 70? E com 50? Legal. E com 35? E com 25? E agora que eu tenho 20? O que eu preciso fazer para chegar naquele lugar melhor? E isso vai dar muito mais sentido na tua vida para você poder abrir mão das coisas que tanto faz no curto prazo para que de fato aquilo que você quer no longo prazo. É o viés hiperbólico, sabia? Chama viés hiperbólico. As pessoas às vezes querem o prazer agora e abrem mão de um benefício futuro. Benefício futuro, porque o nosso cérebro, ele é wired para isso, sabe? E muitas vezes assim, a gente acaba subestimando o que a gente é capaz de fazer em 10 anos. Exatamente. E superestimando o que a gente é capaz de fazer em um ano.
E essa geração é muito imediatista, né? Então é muito legal esse conselho. Então assim, pra mim essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, se você tem claro isso, tenha fé de verdade que você vai conseguir chegar lá. E tenha disciplina, porque disciplina... E daí é teste, erro, teste, erro, teste, erro, teste, erro, teste, erro, até você conseguir chegar lá. O ter fé, tem uma música muito boa do Rapa, que chama Anjos. Anjos, adoro. Sei tocar ela. Eu toco ela. E daí no final, e algumas partes do refrão, ele fala: a fé na vitória tem que ser inabalável. A fé na vitória tem que ser inabalável. Pra mim é isso. Se você tem claro pra onde você quer ir, pelo menos o norte, cara, você tem que ter fé que você vai chegar lá. Porque a vida é uma montanha-russa. E nem tudo vai sair como você quer. E você vai precisar ser um camaleão durante a sua vida pra se adaptar pra aquelas ocasiões onde você tá lá embaixo. Ter criatividade, autoconhecimento e flexibilidade. Muito legal, cara. E principalmente, eu acho que uma coisa que faltou aqui, propósito, que volta a ter fé. Isso aí. De que você vai conseguir ganhar ou ser vitorioso naquilo que você se propôs a fazer. Aprende com esse camaleão aqui, cara. Esse cara é o cara. Brunão, irmão, obrigado, velho, de novo. Obrigado você, muito cara, bacana. pelo convite. Não vou editar nem um segundo desse podcast. Vai tudo pro ar, meu. Muito bom. Valeu, gente. Valeu, irmão. Valeu. Obrigado. Obrigado, meu. Valeu. E aí, Brunão? Você é um privilegiado de ter esses caras aqui, ouvir esses caras falando todo dia, meu. Sabe como chama isso? PhD. Isso aqui chama doutorado. Irmão, obrigado. Não é? É muito, muito bom mesmo, cara. Talvez um dos melhores podcasts que eu já fiz até agora.